Oi, eu sou a Elisa e ele é o Papo e nós somos o Elisa e Papo na Estrada. Hoje nós vamos falar com a veterinária Bianca, porque sim, existe dentista para pet. Eu não sabia, minha família não sabia, muitos seguidores nossos no Instagram, do Elise Papo na Estrada, também não sabiam que sim, tem veterinários que são especializados em áreas como na medicina. Nós temos para nós humanos o cardiologista, também vamos ter o veterinário cardiologista. Nós vamos ter o dentista, então é veterinária, não, odontologia veterinária, que é o nome da especialização que a veterinária Bianca é especialista. Então, assim, eu sou ignorante nesse assunto, mas a minha ignorância no bom sentido, porque eu desconheço o que um dentista pet, digamos assim, faz, o que ele vai avaliar os dentes, se a veterinária Bianca vai estar respondendo, será que os cachorros têm cáries? Será que nós podemos usar a nossa pasta de dente humana, porque nós temos aquelas com sabor morango, né? Meus sobrinhos adoram esse sabor. Será que a gente pode estar usando esse tipo de pasta de dente nos nossos pets? Ela vai estar respondendo todas essas perguntas. Ela vai estar, o papo, ele vai ser o nosso modelo, porque ela vai, através dos dentes do papo, ela vai estar explicando o que um veterinário especialista em odontologia vai avaliar. Então, a gente vai começar agora. Muito obrigada, veterinária Bianca, por essa oportunidade, por você estar aqui conversando conosco sobre esse assunto que é muito importante, porque conversando com ela pelo WhatsApp, eu aprendi que dependendo da situação dos dentes, da avaliação bucal do seu pet, isso pode acarretar em doenças. Então, isso que ela também vai explicar para nós. Então, para começar, eu tô aqui com a minha colinha, né, que vocês sabem das minhas entrevistas, tem um roteiro, para eu não me perder, para a gente poder passar todas essas informações para vocês. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então me chamo Bianca Franzak, sou dentista veterinária, né, formada já. E hoje em dia atuo só nessa área. Já fiz muita clínica também, né, clínico geral e tudo, mas hoje em dia eu trabalho apenas na odontologia. E há quantos anos você é especialista em odontologia? Odontologia veterinária faz 2 anos, tá? E essa especialização é que nem nós no humano, você faz primeiro a faculdade de veterinária e depois faz a especialização. Exatamente. Então primeiro eu tive a faculdade de veterinária durante 5 anos e aí 2 anos de pós-graduação na área. Isso é para as pessoas também que têm interesse em ser veterinários, tem muitas pessoas que assistem nosso canal também têm filhos, ou você é veterinário, então é para mostrar que essa profissão tem um campo. Tem muito campo, desde os pequenos até grandes animais, né? Então a odontologia ela não é só para pequenos, ela também é para roedores, por exemplo, para cavalos, exatamente. Hamster. Hamster. Eu vou mandar esse vídeo para o meu amigo, porque ele tem hamster. É? Eu não sabia que também. Tem também. Por que você quis se especializar em odontologia veterinária e não uma outra área da veterinária, por exemplo, cardiologista, porque os pets também têm endocrinologista? Isso. Na verdade foi na minha época do estágio, tá? No Refúgio Biológico de Itaipu, lá na minha cidade, que eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná, e fiz um estágio com os Almir Cubas, que é da área de selvagens e silvestres. E lá ele me mostrou a importância da odontologia veterinária através dos macacos, porque eles tinham muito problemas dentários, desde fratura até mesmo cárie, por conta do pH, né, da saliva ali do animal. Então a gente tinha que fazer a parte de higienização da cavidade oral. E ele me mostrou essa área, mostrou nas aulas também durante a faculdade, e aí surgiu a minha paixão nessa área. E então, desde aquela época da faculdade, eu vim fazendo cursos, fazendo meu estágio obrigatório na área e então consegui fazer a pós-graduação. E que tipo de animais você atende, além dos cachorros? Eu atendo também roedores, né? Porque eles também precisam fazer o desgaste dos dentes. Muitas vezes a gente tem problemas na cavidade oral por conta de desgaste, porque eles não roem tudo corretamente, né? Muitas vezes os tutores acabam dando mais ração e não dão os saquinhos para fazer esses desgastes. Então a gente precisa fazer o desgaste dentário deles. Existe também a parte de cavalos, mas não é a minha parte, né? Eu não faço, porque aí é uma outra pós-graduação. Não é na mesma? Não é na mesma. A gente, na odontologia de pequenos animais, a gente vê cães, gatos e roedores, e aí existe uma pós-graduação em odontologia de equinos.
E assim, quando você fala animais de pequeno porte, entra ali um macaco também, ou seria uma outra especialização? Não, ele entra também ali na parte de selvagens que a gente vê durante a graduação da especialização, né? Então também entraria ali. Então quer dizer que os equinos é bem diferente? Bem diferente. Digamos, de um cachorro? Exatamente. Desde a formação, mastigação, número de dentes, formato do dente, anatomia, tudo isso é bem diferente. Não que os roedores e selvagens não sejam, mas eles têm umas peculiaridades da espécie. Meu, né? Tem que fazer uma outra pós. Uma outra pós. E há quanto tempo que existe a odontologia veterinária? Aqui no Brasil, isso. Aqui no Brasil desde a década de 80, que o Dr. Marcos Gioso, né, trouxe ela aqui para o Brasil, mas nos Estados Unidos já existe desde a década de 70. E agora a gente vai entrar na questão dos, ela já explicou, né, dos equinos, dos roedores, só que a gente vai se focar nos cachorros. O Paco vai ser o nosso exemplo, essa saúde bucal dele, mostra. Já vamos ver como tá esses dentão. E assim, ó, como saber quando que eu tenho que levar o meu pet pro dentista? Assim que ele já nasce, depois de 2 meses? O ideal é sempre na hora que vai fazer o acompanhamento, a primeira vacina, a segunda vacina, para a gente trabalhar com prevenção e isso é já desde filhote. Exatamente, desde filhote, porque ali a gente vai ensinar e começar a introduzir a escovação, né? Então ali é esse o momento que a gente vai olhar a formação dos dentes, porque assim como nós, eles também trocam os dentes, né? Então vem os dentes de leite, que são os dentes descidos, e fazem a troca para os dentes permanentes. E tudo isso influencia em como ele vai mastigar futuramente. Então, desde filhote a gente tem que avaliar. Então, a gente também trabalha com a odontopediatria em animais. Ah, também tem... também tem pediatria para os animais. Também. Eu tô rindo porque eu sei que a minha irmã, como ela tem duas crianças, ela leva no pediatra. Ó, Paco, só que eu não tive a oportunidade de levar o Paco, porque o Paco eu adotei ele com 5 anos, então ele já era. E eu só fiquei sabendo da questão do dentista por causa de uma postagem que eu vi no Instagram com o Dr. Rafael, que é o veterinário do Paco, que é o clínico geral do Paco. Que você estava fazendo uma cirurgia, a veterinária Bianca junto com o Dr. Rafael. Daí assim, olha só, aí eu devo ser para minha irmã, meu. Exatamente. Tem dentista para o Paco. Então, desde filhote, assim, esperar a primeira vacinação ou... Desde o momento da primeira vacinação, porque ali eles começam a se desenvolver o dente também, né? E tudo aquilo gera inflamação, incômodo, né? Então ali a gente já tem que começar a introduzir a escovação, fazendo massagens na gengiva, passando o dente, até mesmo introduzir a pasta de dente, né? Então tudo isso já começa desde filhote. E depois na época da troca, eles são igual em humanos, começa a gerar inflamação, começa a coçar. Então, por isso que eles vêm comendo chinelo, destrói a casa, porque tudo isso acaba gerando uma coceirinha ali na gengiva, igual a gente sente quando está trocando os dentes. Então, quer dizer, eu não tive a primeira vacinação do Paco. Quando ocorre a primeira vacinação? Com quantos dias depois que o filhote nasceu? 45 dias. Então, ó, fica 45 dias, já pode verificar a saúde bucal do seu filhotinho. E a gente sempre vê aqueles vídeos fofinhos na internet, quer dizer, fofinho para nós, não sei se para o tutor, de que ficou roendo o chinelo, o móvel. Então, um dos motivos, não que seria o único motivo, então um dos motivos pode ser a questão dos dentes. Isso, exatamente. Porque isso realmente eu não sei, eu desconhecia totalmente. Eu acho que quem está nos escutando, e essa fase assim de troca ocorre com quantos meses ou anos? Quando eles trocam da data do dente de leite até o permanente, vai em torno de 3 meses a 7 meses de idade. Então fique de olho, se você está com um filhote de 3 a 7 meses, ele está roendo muito. Então verifique a saúde bucal, procure daí um odontologista, né, veterinário especialista, para estar também te orientando no que fazer. Porque clínico geral, ele tem uma noção geral, só que ele não é especialista. Exatamente. Isso. Então, de quanto em quanto tempo... eu fiz a primeira avaliação com 45 dias. E de quanto em quanto tempo tem que estar fazendo essa revisão? No mínimo uma vez por ano é o recomendado, né? Que nem para nós. Exatamente, igual a nós. Mas a gente sabe que tem animais que são, né, algumas raças mais predispostas a desenvolver uma doença periodontal que é mais comum em cachorro, né? Em cães e gatos, que é a doença que mais acomete a saúde oral deles. Então a gente sabe que raças de pequeno porte, por exemplo, York,
Shih Tzu, Pinscher, esses miniaturas, eles têm a tendência a ter muito mais doença na cavidade oral do que cães de grande porte como o Paco. Então, por quê? Porque o meu espaço entre os dentes, ele é reduzido, porque o meu espaço na arcada dentária é menor. Então, o dente acaba sendo mais apertadinho e aí se acumula muito mais sujeira. E gera muito mais problemas na cavidade oral do que uma cavidade oral igual do Paco, que a gente vê um espaço amplo entre os dentes. Eu até consigo, assim, aqui nessa parte de trás, abrir um pouquinho. Exato. Principalmente quando ele come alguma coisa e eu não sei o que é, daí eu pego essa parte de trás e abro. É muito mais fácil quando a gente tem um animal maior para poder estar avaliando a cavidade oral. Só que assim, eu já tentei, depois eu já vou explicar como eu tentei escovar os dentes do Paco, mas ainda hoje nós estamos com uma dentista, Paco. Eu vou aprender, porque o Paco, ele não sei se... Não, ele se adapta, ele vai conseguir se adaptar, ele é um bom menino, né? Se quebrou o dente, se perdeu o dente permanente, não nasce mais. Não nasce. Posso fazer uma pergunta? Eu sei que eu vou ser ignorante nessa pergunta, mas a minha mãe sempre me ensinou que quando eu tenho uma dúvida eu tenho que perguntar. O que acontece? Porque como são dentes permanentes? Por exemplo, o cachorro sofreu um acidente, perdeu todos os dentes. Se coloca dentadura? Dentadura não, tá? O que a gente pode fazer quando tem uma fratura de dente, que já é feito, não por estética, mas sim pela saúde, Por isso mesmo. a gente pode colocar implantes, né? Mas é muito mais utilizado os implantes nos animais selvagens, porque eles usam mais a arcada dentária para mastigar. Quando um animal, por exemplo, a gente precisa fazer todas as extrações ou perde todos os dentes, eles ainda assim podem comer ração seca. Por quê? Porque nós mastigamos dessa forma. Então a gente tem essa movimentação lateralizada. Já os cães e gatos, eles mastigam abrindo e fechando a boca. Então muitas vezes a força que eu tenho da minha mandíbula com a minha maxila, ela é muito forte. Eu consigo quebrar um grão de ração. Então muitas vezes é muito melhor ter nenhum dente, né? Não por um acidente, óbvio, né? Mas por alguma doença ou acabou perdendo. E aí sim é muito melhor ter nenhum, porque daí eu não vou estar gerando inflamação, não vou estar gerando dor, né? Então acaba que traz mais benefício para o animal, por mais que ele extraia todos os dentes. Mas existe implante também, assim como existe tratamento de canal. Só que não existe a dentadura. Só que não existe a dentadura. E tem doença para que um cachorro perca todos os dentes? Tem a doença periodontal, né? Que acomete a região de sustentação do dente. Então tudo aquilo que está abaixo da minha gengiva, que é onde mantém a vida do dente. Então, a partir do momento em que eu começo a perder a doença, o dente, né, ali a região, por conta da doença periodontal, por conta do acúmulo de bactérias, aí sim o meu dente fica mole ali, porque eu vou perdendo o osso de sustentação e ligamento de sustentação. E aí o dente fica mole. Isso pode acontecer em qualquer idade? Qualquer idade. Pode ser filhote, adulto? Filhote é um pouco mais difícil, né? Filhote ele de 6 meses, mas eu não vou dizer que é impossível, porque a biologia ela é sempre incerta, né? Sim. Tá? Mas pode vir a acontecer, e não importa a idade. Eu já peguei animal de 2 anos de idade que perdeu o dente por conta de doença periodontal. Então, assim, se por acaso o tutor percebeu que a dentição do seu cachorrinho já está permanente e sem motivo nenhum caiu um dente, correr para o veterinário especialista em odontologia. Exatamente, porque aí a gente precisa saber por que ele perdeu esse dente. Foi por conta de doença periodontal? Foi um dente que recebeu um trauma? Foi um dente que quebrou, mas ficou um pedaço de raiz lá dentro? A gente tem que descobrir a causa da perda desse dente. Se foi realmente mais por um trauma de bater, cair também, né? Para não se tornar algo mais grave no futuro. Exatamente. Para a gente sempre estar trabalhando com prevenção e não com doença. Isso que eu sempre procuro aqui nos nossos vídeos é alertar da prevenção. A prevenção, mas uma consulta no veterinário custa X. Mas se você for pensar que a médio e longo prazo, isso é uma economia. Exatamente. Que nem da questão das vacinas. Exatamente. Tudo é uma prevenção. Na odontologia, quando a gente fala de prevenção, né, a gente chama de profilaxia. O que é a profilaxia? Quando a minha gengiva já está ficando um pouco mais, a minha gengiva do animal está ficando um pouco mais vermelha. Então eu vejo uma linha vermelha na gengiva. Depois eu não vejo a gengiva. Eu como mãe já sou Então quando a gente vai trabalhar com profilaxia, né? Aí sim a gente está nesse estágio inicial da doença periodontal.
Mas a partir do momento em que eu começo a ver que meu animal perdeu dente, já não está mais dando preferência por ração seca, está demonstrando alguns sinais de dor na cavidade oral, aí sim eu já vou estar trabalhando mais com doença periodontal. É que nós temos que lembrar que os cachorrinhos não falam. Exato. Então a gente tem que observar muito o comportamento deles. Então assim, se eu coloco um prato de ração, um pote de ração, coloquei de manhã, ele não comeu, coloquei de noite, ele não comeu, ir pro veterinário. Para saber qual é a causa, porque uma das causas pode ser a questão dos dentes. Pode sim. Tá? E os animais, eles demoram muito para demonstrar dor na cavidade oral. Porque, como eu falei, eles não usam tanta mastigação como a gente usa, né? Então acaba que eles engolem correndo a ração, nem mastigam. Ou só esse ali engole a comida. Ou então, o que acontece? Eles jogam a ração lá para trás, quebra uma vez e já engole. Usa mais esse lado, joga a ração para esse. Então acaba que eles demoram muito. Né? Mas óbvio que isso é individual, porque tem animais que são mais sensíveis à dor. Não, o Paco tem uma resistência grande para dor, porque teve uma vez um cachorrinho que com as patas acabou machucando a orelha dele. E ele não fez nada. E perfurou a orelha. Ai, não fez nada, daí quando eu percebi, já passei, né, os remédios, tudo. E nada. Aí eu tenho que observar 3 vezes mais agora. Exatamente. Por causa dessa resistência à dor. É. Então, por que o animal perde o dente quando fica idoso? Porque o Paco já tem 8 anos. E para cachorro de porte grande, ele já é idoso. Para cachorro de porte pequeno, a idade do idoso começa mais tarde. Por isso que os portes grandes vivem menos do que os portes pequenos. Então, você se tem porte pequeno, médio, verificar com o seu veterinário quando é que começa, meu cachorrinho vai ficar idoso a partir de que idade? Porque daí como que acontece a questão da dentição dos idosos? O animal, na verdade, ele perde dente por conta de doença periodontal. O idoso? O idoso também. Né? Então eu posso ter um animal ali com seus 10 anos de idade e ter todos os dentes na cavidade oral. Por quê? Porque eu tive uma prevenção. Então eu sempre trabalhei com uma profilaxia, escovei os dentes todos os dias, com pasta, escova, tudo corretamente. Então eu mantive os dentes ali. Então aquela história, meu animal é velho, por isso que ele perdeu o dente, é mito. Ele perdeu o dente porque ele teve uma doença periodontal. Porque ele pode falecer com 15 anos de idade, digamos, um porte grande, e tá com todos os dentes todos ali. Então a questão não é a idade. Não é a idade. É como você cuida da saúde dos dentes do seu cachorrinho. Exatamente. Olha, viu? A mamãe. Eu tô levando por tabela, depois eu vou contar pra vocês, eu tô levando uma chapuletada. É muita coisa, né, Paco? E assim, e os dentes brancos? Eu posso dizer assim, aquele cachorrinho tem todos os dentes brancos, então os dentes brancos daquele cachorrinho são saudáveis. Essa frase, ela está correta ou não? Não. O dente branco? Dente branco não significa um dente saudável. Por quê? Porque eu posso ter lesão abaixo da minha gengiva. Entende? A doença periodontal, por exemplo, as bactérias elas vão se aderindo aonde? Mais facilmente embaixo da gengiva, porque é onde eu não tenho acesso. Então, muitas vezes eu posso ter uma cavidade oral que era só uma profilaxia, eu faço um raio-x digital intraoral e aí eu vejo uma lesão ali na raiz dentária, um abscesso, por exemplo, que é um acúmulo de sujeira ali naquela região, então eu não tenho mais um dente saudável. Posso encontrar o quê? Uma retração do osso, uma perda do osso ali, e também não é um dente saudável. Então, para a gente saber se é realmente um dente saudável, é uma mistura de coisas, né? Então a gente vai avaliar o raio-x, vai avaliar a saúde, vai avaliar dente por dente. Então é uma mistura de várias situações que a gente vai avaliando, não é apenas uma coisa, né? Então assim, não, é que nem assim, nós humanos vamos no dentista, ele também vai avaliar dente por dente, ele vê a questão da gengiva. Eu sempre procuro marcar o meu dentista no período da tarde, para poder garantir pelo menos o almoço. Essa é a minha dica para vocês. Eu faço sempre na parte da tarde. Só que, claro, então na sua avaliação inicial, quando você faz, você avalia então dente por dente e já tira o raio-x ou ainda não? Ou seria uma etapa quando você, eu percebi algo diferente e precisa fazer um raio-x para avaliar aquele dente? Na verdade, a primeira etapa é a avaliação inicial olhando aqui, né? Que nem a gente vai fazer no Paco hoje.
Para fazer o raio-x intraoral, eu preciso dele anestesiado, então é no dia do procedimento odontológico, né? E para fazer essa anestesia, ela é uma anestesia local ou geral? Geral. Ai, que beleza. Existe, a gente faz a local também, mas eu preciso dele totalmente anestesiado. Então, é colocado ele no oxigênio, traqueotubo, tudo certinho, com acompanhamento de um veterinário especializado na área de anestesia também. Então, durante o procedimento, eu estou cuidando da cavidade oral, enquanto isso tem outro profissional monitorando e cuidando dos parâmetros dele durante o procedimento. É uma cirurgia, então? É uma cirurgia. Que nem nós do humano, Exatamente. nós também temos o médico, o anestesista. A anestesista. Perfeito, muito obrigada. Acabou a língua. Aí, com o médico, digamos, cirurgião que tá fazendo. Exatamente. E assim, e pro... Que a anestesista ela tem que avaliar, Sim. Cada paciente é único. Eu posso ter um paciente dois pacientes ali de 2 quilos, Sim. mas cada um tem as suas particularidades, assim como nós humanos, Sim. né? Assim, o Papo apresentou agora um problema. Nós estamos com o anestesista, você que é especialista em odontologia. Já posso colocar ele na mesa ou precisa, ou tem algumas etapas antes? Tem algumas etapas antes, então a gente precisa fazer exame de sangue, passar com um cardiologista, né? E aí sim ir para um procedimento. Como não é um procedimento de emergência ou urgência, se ele não for, vai virar óbito, então o ideal é a gente sempre faz os exames antes, para quê? Para poder ser um procedimento seguro. Então, tanto o exame de sangue e o cardiologista. A partir daí a gente vai analisar. Está tudo ok com os exames, ótimo, ele vai para o procedimento. Não, teve alguma alteração, vamos primeiro tratar o que está alterado para aí sim ir para o procedimento. É que eu vou fazer um vídeo ainda com o check-up do Paco, que entrou o cardiologista, vou mostrar para vocês o que o cardiologista também faz. O exame do sangue o Paco fez. Então, assim, pelo exame do sangue, o Paco já poderia ir para uma mesa com a veterinária Bianca. Mas, do cardiologista, apresentou uma alteração. Só que a gente vai estar fazendo acompanhamento para ver ou é algo do Paco em si, como cachorro, ou ele está com algum problema, porque assim, cada cachorro é diferente de outro cachorro. Exatamente. Então, os cachorros têm cáries? Difícil, mas sim, eles podem vir a ter. Não é tão comum por conta do pH da cavidade oral deles. Que você falou dos macacos. Isso, a cárie ela se desenvolve o quê? Num pH mais ácido. Então nós humanos temos cáries porque nós comemos muito mais carboidratos do que um animal, por exemplo. Não, é o açúcar, mas o açúcar não, o cárie. Isso, e açúcar é carboidrato, e dá a cárie, que transforma num pH mais ácido, favorecendo o desenvolvimento dela ali. Já os animais, os cães e gatos, não tanto. Por isso que os macacos, eles têm também, porque eles comem bastante fruta e usam menos cavidade também. E o Paco, por exemplo, assim, o Paco come banana. E ele come fruta, porque como eu faço treinamento, o petisco dele é fruta. Então ele poderia ter uma incidência maior para ter cárie. Exatamente. É mais difícil que o gato ter, mas não quer dizer que é impossível, porque vai depender muito do pH da saliva, né? E uma vez eu fiz um vídeo sobre alimentos tóxicos, eu coloquei numa enquete no Instagram se você dava doce para o seu pet, e assim, 15% dá doce. Ai, eu não sabia que não podia dar. Eu falei assim, não pode. Só que assim, não sei se o filhote acabou se acostumando, o cachorrinho. Então, se é um filhote que é um cachorro que desde filhotinho ele vem comendo doce, por exemplo, então fez mal pro cachorro, porque ele sabe que cada cachorro é único. Também pode desenvolver cárie. Poderia. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Não deem doce para os seus cachorros se vocês querem economizar no dentista, que nem minha mãe falava. Não come doce porque eu tenho que economizar no dentista. Escove os dentes. Escova os dentes. A escovação é um meio da gente gastar menos também no dentista, né? Viu, Paco? Mais um motivo de eu não tirar doce, principalmente da Páscoa. Aí ele ganhou ovo de Páscoa de churrasco. A nona dele deu neto, a nona te deu ovo de Páscoa, né? Então, nossa outra pergunta é, eles sentem dor de dente? Sim, igual nós. E assim, porque assim, eu já tive dor de dente quando era criança, aí eu tomava, acho que era aquele remédio minuto, acho que colocava numa gás, eu tinha que ficar segurando até que aliviava, mas tipo, gente, eu já tenho mais de 40 anos, o minuto é da década de 80, nunca me esqueci, ele era tipo cor de iodo, sabe? E agora, para os cachorros, eu poderia dar um para eles ou não? Tem que ir pro veterinário? Tem que ir pro veterinário.
tá? Tem que ir pro veterinário pra gente analisar o motivo dessa dor na cavidade oral, né? Então, assim, não tentem usar algo paliativo, não tentem usar um remédio para nós humanos, que a gente usaria para dor, para usar nos animais. Não, levar para o veterinário, porque às vezes se você der um remédio para ele, pode acabar intoxicando Exatamente. ou até envenenando. Isso, exatamente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com o que a gente usa neles também, né? Até mesmo a pasta de dente, por exemplo, né? Então a gente não pode usar pasta de dente de uso humano nos cães, porque também é tóxica. Por quê? Porque contém flúor. Aí, flúor eles não podem. Não pode. É tóxico para É eles. tóxico para eles. Então, pode acabar intoxicando. O flúor não é um alimento tóxico, mas é um ingrediente tóxico. Exatamente. Que faz... Porque a gente fez a enquete no Instagram e 16% falaram que poderia sim usar a pasta humana. Não pode. Não pode. Vou falar para minha irmã Paula, não pode, porque ela respondeu que pode. Não pode. E até mesmo a pasta de dente humana, ela gera uma espuma, né? Sim. E os animais, a gente não faz eles cuspirem após a escovação. Após a escovação, a gente mantém a pasta ali, tá tudo bem. É, eu percebi isso, que a Exatamente. pasta do papo não faz isso. Não faz espuma. E a nossa Não, humana, por ela isso. faz. Então imagina se a gente fica usando, além do flúor, gera mais espuma na cavidade oral. Eles não sabem cuspir. E aí vai acabar indo mais ainda intoxicação. Ah, então é por isso que a gente gosta quando a gente papa, usa Exatamente, pasta. porque se acumula muito, né? Sim. Então se a gente utilizasse, por exemplo, uma pasta que era só passar e pronto, tava tudo certo também. Ai, eu tô aprendendo tanto, tipo, eu não tô aprendendo só em relação do papo, eu tô aprendendo também em relação eu como Elisa. Como é bom, viu? Não, mas é sério, gente, eu não sabia disso. Ah, sim, eu vou te dar carinho. Tu quer atenção, né? Tu quer atenção, né? Qual escova de dente eu uso? Calma, primeiro deixa eu mostrar, aqui eu tenho. Aqui, porque assim, gente, eu não fui. Porque eu não sabia, quando eu comprei, eu não sabia que, realmente, eu não sabia que existia essa especialidade. Da mesma maneira que eu também não sabia que existia dermatologista canina. Existe, que o Paco teve um problema de dermatite atópica. Não sabia. Então, quando eu comprei, porque eu pesquisei na internet. Aí eu comprei isso aqui, era uma dedeira. Isso aqui é escova de dente. Eu acho que isso aqui era pra grande, isso aqui é pra pequeno. É mais ou menos essa linha aí. Sim, foi o que eu imaginei. Assim, ó, aí... Mas assim, ó, tem esses dois tipos. Tem mais? De cachorro, existe mais pra esse cachorro. outro aqui, ó. Vamos ver. Que é uma pasta de dente, na verdade, que vem de brinde, né? Aham. Mas a pasta de dente ideal, mesmo pra eles, A escova de dente, então, seria é a essa? escova de dente, né? Isso. Seria essa daqui. Então, nem a minha. Não, eu não gosto muito Aqui dessa. passa. Não. Ah, pode ser pra cachorro. Né, pra humano. Isso, vai se acostumar, mas não morde. Não. Não morde. Aqui, ó, a bolinha. Troca pela bolinha. Aqui a bolinha. É que tá com gosto da pasta. Claro. E essa pasta tem gosto de carne, né? Aqui, ó, pega aqui a bolinha. Eu não quero bolinha não tem gosto de carne. Aqui, ó, pega. Ó, a gente já sabe que a pasta de dente funciona. Não, ele gosta da... Aqui, ó, ele gosta da pasta, quer ver, ó? Aqui a pasta, olha aqui, ó. Olha lá. Ó, viu? Ai, meu Deus. Ó, eu vou colocar um pouquinho de pasta no dente, você Olha, quer pegar isso? Sim. Aqui, ó. Por quê? A pasta de dente pra cachorro tem sabor carne. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele não quer escova. Não, claro. Porque aí sabe que a mamãe dele é cri-cri? Aqui, ó. Quer? Vou te dar. Aqui, ó. Vem, então. Tu gostou? Olha, eles gostam. Pra ver que vocês não vão ter problema com pasta de dente. Ó, pra mostrar a escova. Isso. Vem aqui, querido, vem. A mamãe vai te segurar um pouquinho. Deixa só a veterinária Bianca mostrar isso. Pronto. Então é que assim, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês ver mais de perto. Essa aqui é a minha pasta. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem ela com maior nitidez. Então, a veterinária Bianca vai mostrar qual que é a escova de dente correta pra você estar comprando. Eu vou estar comprando agora. Essa aqui pra ele. Também tem gosto? Também. Pronto. Agora a veterinária Bianca mostra. A escova ideal é de uso humano, tá? Então, escova de dente, uso humano, pasta de dente, uso veterinário, tá? Por quê? Porque a nossa escova, ela tem as cerdas macias. Ah, então a escova de muito dente melhor. eu posso usar a de humano. De humano. Só que na escova de dente humana nós temos a macia e a média. Isso. Então eu teria que estar escolhendo a macia. A macia, a cabeça pequena, tá? Então, cerdas macias, cabeça pequena, uso humano. Esse é o esqueminha para comprar a escova de dente. A melhor que a gente tem no mercado é a Cura Prox.
Cura Não sei se próstata. você já ouviu falar, tanto para nós quanto para eles. É Não. a melhor escova que tem. Ah, é? Vou Porque trocar a minha, então. exatamente, as cerdas elas são bem macias e anatomicamente melhores. Elas são formadas para facilitar a escova. Sim. Pega a bolinha. Eu já sei o que eu vou fazer com a bolinha. Eu vou colocar um pouquinho de pasta na bolinha. Eu tenho a pasta aqui, ó. Ó, essa aqui é a pasta que eu uso. Depois ela vai mostrar qual é a pasta dela. Ó, ele tá aqui embaixo. Olha, eu não vou aqui não. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo. Ó, aí vou misturar um pouquinho. Pra ver, ó. Pronto. Agora fica cá, pronto. Fica aqui, pronto. Ah, então, eu vou colocar então aqui no link da descrição do YouTube qual que é a escova de dente ideal, tanto para os cachorros quanto para nós. Exatamente. E qual a pasta de dente usar nos cachorros, já que eu não posso usar pasta de dente para os humanos? A preferência da pasta de dente sempre é enzimática, tá? Então hoje no mercado a gente tem duas que eu gosto bastante, que é a CT da Virbac, que é essa que o Paco usa. Uma coisa que a mamãe acertou! É assim, ó, vou colocar essa daqui, ó, a foto vai estar ali, o link também vai estar aqui da pasta de dente. E também existe outra da Orozime, né, que é o nome, que também é enzimática. Por que uma pasta é enzimática? Porque ela vai agir sobre a bactéria. Outras pastas que a gente vê no mercado, né, seja ela com saborzinho de tutti-frutti, morango e tudo mais, elas não são enzimáticas, tá? Então elas auxiliam ali no pH mais e tudo mais. Porém, essas pastas enzimáticas elas vão auxiliar diretamente na bactéria. Então são pastas que eu posso utilizar da forma assim, não consigo de jeito nenhum escovar, né? Ou a minha rotina não permite, ou então ele não deixa, não aceita escova de jeito nenhum. Então como que eu vou fazer? Vou passar a pasta de dente no meu dedo ou numa gasa e vou passar assim na arcada dentária. E aí então eu vou estar passando e fazendo uma ação química sobre o dente. Por exemplo, assim, o Paco, vocês acabaram de ver, acho que eu preciso comprar uma escova de dente branca, né, pra veterinária. Acabou mordendo. O Paco morde. Então, no caso do Paco, é melhor estar usando a gás. Exatamente. Às vezes. Nesse caso, até ele se acostumar com a escova. Exatamente. Só para no início. Porque, gente, assim, eu sou uma mãe muito relaxada em relação à escovação do Paco. Eu prometo, eu vou mostrar pra vocês depois no final do vídeo, que eu vou colocar no meu espelho do meu banheiro, onde que eu escovo os dentes à noite. Tipo, escovar os dentes do Paco. Por quê? Ah, daí já vou fazer a próxima pergunta. Eu tenho quantas vezes por dia eu tenho que escovar os dentes do cachorro? 1, 2, 3? O ideal seria sempre, né, igual nós, após as 3 vezes por dia. Mas a gente sabe que isso não dá, até porque a gente não quer que a escovação seja algo ruim. Sim. A gente sempre quer que seja algo legal, prazeroso, mais único, né? Então a gente sempre pede no mínimo uma vez por dia. Então eu vou tentar à noite, aí eu vou deixar lá escovar os dentes do Paco, porque quando eu for escovar eu vou me lembrar, ai, tem que escovar os dentes do Paco, eu vou lá escovar. Porque às vezes é que como não faz parte da minha rotina, não é que eu não queira escovar, eu acabo esquecendo. Exatamente. E a partir do momento que eu vejo que o Paco vai se acostumando, vai se tornar algo prazeroso para ele, aí eu passo a escovar de manhã, que é o meu café da manhã, e à noite. É uma boa. Sim, pelo menos porque o de meio-dia eu tô no trabalho. Exatamente. Então o ideal por quê? Porque a placa bacteriana, então a bactéria começa a se acumular na cavidade oral deles e na nossa também, né? Numa média ali de 24 a 48 horas. Basta a gente acorda amanhã, passa a tua língua atrás do teu dente, você vai sentir um musguinho. Esse musguinho já a bactéria está aderindo ali. Então, com o passar do tempo, pensa um animal que 1, 2, 3 anos da vida dele que nunca escovou. Então, o Paco, deixa eu ver, tá com 8 anos, eu adotei ele já faz 2 anos e meio. Se eu escovei 10 vezes, foi muito. Então, né, a placa, exatamente, a placa vai se aderindo ali, vai entrando embaixo da minha raiz, embaixo da minha gengiva, né, ali na minha raiz. E com o passar do tempo, essa placa bacteriana ela é mineralizada e forma assim o cálculo dentário, que é o tártaro que a gente chama, né? É o cálculo. Então, o cálculo dentário, o tártaro, nada mais é do que a placa bacteriana mineralizada, né? Então, por que aconteceu isso? Por falta de higienização. Ah, sim, com certeza. Né? E essa é a doença mais comum em cães e gatos. Então, a gente já sabe que mais de 85% dos cães vão ter uma doença periodontal. Então, por isso a importância de escovar. Porque o tártaro também já seria uma doença. Tártaro já é uma doença.
Porém, o acúmulo dele, a placa, ou o sinônimo dele, né, digamos assim, o dente está com tártaro, não quer dizer que ele tem doença periodontal, Tá. entende? Uhum. Mas quer dizer que esse tártaro vai levar ele a uma doença Pode ter. periodontal. É Pode um ter. dos sinais, Uhum. porque que nem eu te falei, a gente não junta só uma coisa, eu não olho o dente e vejo, ah, tem tártaro, tá, tem que fazer uma profilaxia, tá Sim. sujo. Não, tem que avaliar tudo, avaliar a gengiva, Uhum. avaliar dente por dente, que é feito então no momento do procedimento em si. Viu, Paco? Mas veja pelo lado positivo, a gente não coloca aparelho nos cachorros. A mamãe teve que usar aparelho por 4 anos. Mas sabe que a gente coloca assim? Hã? A gente coloca assim. Os cachorros têm aparelho? Tem aparelho. Sério? Mas é igual, nós usamos muito na questão da estética, né? Não dá pra falar que No não. meu caso foi da mordida. Né? Daí sim. Isso. Mas nos cães a gente usa por conta da mordida. Da mordida. No meu caso foi da mordida. Eu tive que até fazer uma cirurgia, porque meus dentes são assim. Uhum. Então eu tenho que fazer uma cirurgia para eles serem assim. Exatamente. É a mesma coisa deles, tá? Às vezes um dente tá mal posicionado e Sim. tá fazendo um atrito, por exemplo, aqui na minha gengiva, na parte superior ou na parte inferior. Então eu preciso o quê? Movimentar esse dente através da ortodontia para ele poder morder corretamente. Ah, então os animais... E na veterinária a gente trabalha da mesma forma, né? Eu escuto muito falando, né, que o veterinário às vezes acabou extraindo todos os dentes, meu Deus, meu cachorro, e acha isso, ai, como? Não, calma. Se o veterinário fez isso, foi por quê? Porque estava gerando dor, inflamação, porque ele precisava disso, Sim. visando a saúde. As pessoas se preocupam muito, às vezes, por estética e acabam deixando a saúde de lado, né? Eu digo isso porque, por exemplo, o canino. Eu sei que o canino é um dente muito importante e eu também quero deixar. Mas se é um dente que está lesionado, está machucando, por que eu vou deixar por estética, né? É isso que eu coloco bastante na balança. Colocar a saúde e o bem-estar do animal em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Sempre, sempre. né? Então, e posso dar ossos para limpar? Ajuda na limpeza? Em relação ao osso é o seguinte, o osso ele fratura dente. Então, existem muitos estudos, né? Eu dou osso, por isso que ele tem os dentes branquinhos, porque de uma certa forma auxilia na remoção do cálculo dentário, que é o tártaro, né? Porque eu fico gerando um atrito ali quando eu tô roendo o osso. Porque nós temos produtos, só vou te interromper, porque daí vai junto do que tá falando do osso. Porque tem produtos que tu compra, o cachorro tá comendo, porque ajuda na limpeza dos dentes. Isso, exatamente. Tá. Por quê? Esses produtos, assim como o osso, ele auxilia na remoção do cálculo dentário. O grande problema do osso, diferente desses produtos que a gente usa para fazer ação mecânica, é que o osso é muito duro e acaba fraturando o dente. Um dos ossinhos... Ai, meu Deus, acho que... Não, eu vou segurar o Paco. Eu vou segurar o Paco. Ele vai sentir o cheiro da pasta. Vem. Pronto, segura aí. Minha fofura. Ai, meu Deus, não posso mexer nas coisas. Pronto, pode. Agora eu tô segurando ele. Até mesmo esses ossinhos, assim, a gente não recomenda, porque ele é muito duro. Só mostra de novo para as pessoas verem o tipo de osso. Então não dê para o seu cachorrinho esse tipo de osso. Taco. Pronto. Não é só segurar, mas é que esse Paco tem quase 30 quilos, né? Ele é fortão. Eu só tenho 54 quilos. Ele tem mais da metade do meu peso. Então tem que tomar bastante cuidado com os ossos, porque eles não medem a mordida, a força da mordida na hora que estão roendo e até mesmo acaba fraturando, E você tá? fala que dependendo do osso machuca a gengiva? Exatamente. Tanto o osso quanto brinquedos de nylon. Sim. Então um brinquedo ideal para o cachorro é igual essa bolinha do Paco. Aqui. Cadê tua bolinha? Tá aqui, eu concentrei. Pronto, ver se agora você calma com a bolinha. Vamos olhar a bolinha. Igual essa bolinha do Paco, ela é macia, tá vendo? Ela é de Sim. borracha. Aham. Então, para eu saber se é um brinquedo ideal, eu tenho que marcar minha unha no brinquedo, marcar a chave do carro e conseguir amassar. A partir do momento que ele é muito duro, muito rígido, ele vai acabar fraturando. Então uma ótima dica para quem quiser comprar um brinquedo para o seu cachorrinho também. E está Exatamente. preocupado com a saúde dele, se ele vai se machucar ou não, é verificar essa questão da unha ou com a chave do carro, ou com a chave da casa, se vai afundar ou não. Exatamente. Ah, Marcou, olha. é seguro, então eu posso dar pro meu pet porque não vai fraturar, né? Então, essa é a única recomendação que a gente fala em relação ao osso, né? Porque a gente fala, mas o dente dele não é tão sujo. Exatamente, porque ele faz uma ação mecânica, ele faz uma ação sobre os dentes. Mas ele pode vir a fraturar o dente, tá? Eu acho que, assim, grande maioria, se não todos os pacientes que eu já atendi,
tinha alguma fratura dentária por roer osso, seja ela uma fratura bem complicada, bem feia, ao ponto de comprometer a saúde do meu dente, né, atingindo o canal dentário e tudo, ou só uma lasquinha, ou o tutor falou, ele perdeu o dente, aí a gente radiografou, o dente estava fraturado, mas era um paciente que roía osso, roía casquinha às vezes, assim, sabe? Sim. Então acabou fraturando o dente por conta disso. E o Paco tinha um osso que era de nylon, só que ele não chegou não fraturou os dentes, só que machucou a gengiva. Exato. Já tirei. Aí teve, eu acho que era algo de orelha de bovino, que eu comprei também, que falaram assim que o Paco tá comendo. A partir do momento que eu vi, que eu já vi que tinha um pouquinho de sangue, já joguei fora. E já vi na gengiva que machucou a gengiva. Então também não dou mais. Tem que cuidar muito com Sim. esses brinquedos muito Sim. duros. Eu já vi fratura dentária um filhote tinha 1 ano de idade ali, tava brincando com um tutor daquelas cordinhas de puxar e acabou fraturando. Né? Não sei a que ponto, se ele acabou batendo, eu acredito que sim, porque as cordinhas a gente recomenda, porque é um brinquedo legal. Até mesmo se a gente parar pra pensar assim, né? O fiozinho acaba entrando no sulco dentário, então entre o espaço do dente... Seria tipo um fio dental? Tipo um fio dental, né? Eu penso, né? Mas é uma forma. E a minha pergunta, tem fio dental para os cachorros? Ter específico para eles, não. Então. Agora, se consegue passar, a gente vê que alguns deixam. Ótimo. Aí seria fio dental humano? É, o fio dental humano. Legal. Aí eu acho que o Paco ia deixar passar se eu colocasse carne, né? Tipo essa pasta do dente com sabor de carne. Eu tô falando de ti, viu? A cenoura é uma alternativa natural e saudável para o seu cãozinho estar também limpando os dentes. Pode ser dada a cenoura crua de 1 a 2 vezes na semana. Fica a dica. Você recomenda para estar limpando os dentes? Pra limpar, escova e pasta. Escova, então assim, escovação, gente. Exatamente. Não ter paciência, colocar na nossa rotina e escovar, porque é isso que vai fazer realmente a limpeza dos dentes. Exatamente, não existe nenhum produto milagroso, tá? Não, perfeito. Então, assim, essas também foram as dúvidas do Instagram. Então, gente, escovação de dente, vamos fazer. Agora a gente vai tratar também de outras questões que eu não sabia. Um dos itens até já imaginava, mas os outros não. Existe tratamento de canal? Porque assim, eu já fiz tratamento de canal, meu dói. Como é que se faz o diagnóstico do tratamento de canal? O diagnóstico é através do raio-x intraoral, né? E no dia do procedimento. Então, eu divido em 2 etapas, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque eu preciso de uma cavidade oral limpa e tudo, e preparar para fazer o tratamento de canal igual nós em humanos, né? O dentista não pega e abre tua boca e já fala, vamos tratar esse canal. Tá. Então seria feito o raio-x num dia e o tratamento no outro? Exatamente. Radiografa, prepara o paciente, senta, conversa, explica. E essa radiografia, ele é anestesiado? Anestesiado. O tratamento de canal também? Também. Então tudo os programado, né? Então os procedimentos na questão de odontologia precisa do anestesista. Precisa do anestesista. E restauração dos cães, que a gente falou que agora os dentistas em humanos procuram preservar os dentes. E como que é a restauração dos cães? Também é feita, né? Então, se por exemplo, não tem nenhum comprometimento daquele canal dentário, né? Eu consigo fazer uma restauração, só tive um desgaste do dente ali do esmalte, né? Um pedacinho. Então eu posso restaurar igual é feito em humanos também. Só que eu também preciso com ele anestesiado, né? Então, para fazer esse procedimento, também precisa do anestesista e tudo. Nesse caso, o anestesista nos cachorros é porque ele não pode falar para o cachorro fica quieto? Exatamente, fica com a boca aberta e tudo. Imagina eu fazer um raio-x intraoral, colocar a minha placa ali dentro. Sim. E ele morde aquela placa, já era. Já era a placa. Não, porque... Escreva aqui nos comentários, eu já fui no dentista, já tive que ficar com a minha boca aberta durante 1 hora. Eu sei que ele usou até um negocinho para eu não fechar a boca. Exatamente. Meu, já foi um pé no saco. Imagina. Desculpa a expressão, mas meu, é muito... Que bom que, ó... Mas imagina pra eles, né? Eles mal não conseguem ficar 1 minuto quietinho. Não, vocês estão vendo. Não, mas hoje, de todas as entrevistas e dos vídeos que eu gravo no canal, é o dia que o papo tá mais elétrico. Porque tem é que assim, ó, a gente não sente o cheiro da pasta de dente, mas ela tem sabor de carne. E o Paco ama carne. Eu sei que o Paco tem um bafinho.
O bafinho, ele é saudável? Em que ponto ele está envolvido com a questão dos dentes? Porque a gente também tem o bafo humano. Exatamente. Que tem aquele normal quando a gente levanta de manhã, mas tem aquele bafo que a gente, por causa que a gente não escova os dentes. E como que é nos cachorros? Os cachorros é mais ou menos essa linha também. Por que mais ou menos? Porque a halitose a gente só vai saber que aquela halitose realmente é por conta de doença na cavidade oral após o procedimento, né? Porque a gente vê relatos de pessoas, a doutora ainda continuou com a halitose e tudo, mas aí tem que investigar outras causas, né? Mas a halitose, por conta de doença periodontal, por conta de problemas na cavidade oral, nada mais é do que a bactéria ali trabalhando, que ela solta um arzinho. Sim. E Não, esse vamos cuidar. Paco. Vem, isso. Vem. Vamos brincar com a bolinha. Não, ele não quer saber da bolinha, ele quer saber da carne. Mas pode continuar. Então, e esse bafinho, esse arzinho, né, que ele solta, essa fumacinha, digamos, um gás, assim, nada mais é do que um composto ali, sulfurados, né, voláteis, que faz então vir a halitose, esse cheiro meio de enxofre podre, assim, né, que a gente sente. Então é por conta disso. Não, mas não, eu acredito bem que daqui a pouco a veterinária vai ver. Mas não acredito que seja tão forte assim, porque senão ele já teria feito alguma coisa. As raças que mais tem, novamente eu vou falar, né? Que mais tem são os de pequeno porte, né? Não são. Então elas acabam tendo uma halitose muito mais forte do que os cães de grande porte, justamente porque a arcada dentária deles é menor, acumula muito mais sujeira entre os dentes. Ai, tô aprendendo hoje sobre então, assim, se você tem, né, cachorrinho de pequeno porte, dê uma olhada, dê uma verificada na questão do bafo, porque às vezes, assim, pode ser saudável, mas não. Exatamente. Dependendo da situação, não é saudável, tem que investigar o que é. Para não trazer consequências mais graves daí no futuro. Os cachorros têm problema nas gengivas? Tem gengivite, né? Mas também tem Tem gengivite, tem hiperplasia de gengiva, um aumento da gengiva. Pode também ter tumores, né, da cavidade oral, então eles também têm. E tu já fez cirurgia nesse sentido? Já sim. Até porque a gengiva, né, é um primeiro sinal que a gente observa na doença periodontal, que é a gengivite, que é a inflamação. Então, se eu tenho uma gengivite, uma gengiva inflamada, quer dizer que eu tenho sujeira embaixo daquela gengiva, né? Quer dizer que tá alguma coisa ali gerando. Um dos pontos que a gente observa da gengivite é o sangramento, igual em nós, né? Então, isso tudo também é importante observar. E qual é o principal problema da cavidade oral? Para que as pessoas que estão nos assistindo prestem atenção nos seus cachorrinhos. Então, o principal problema é o acúmulo da placa bacteriana, tá? Que gera, então, um cálculo dentário, que é o tártaro, que a gente chama, né? Então, que eu já falei, mais de 85% dos cães vão ter doença periodontal, que é o comprometimento da região de sustentação do dente, né? Então, ali, quando eu tenho comprometimento abaixo da minha gengiva, eu já acabo perdendo tudo aquilo que mantém a saúde da cavidade oral, tá? Então, essa é a doença que a gente mais encontra. Então, tanto que o relato que eu mais escuto dentro do consultório é: ai, meu animal está com aquele cálculo tártaro em cima do dente, tá com uma pedra ali por cima, uma sujeira. Então, essa é a doença que mais acomete a cavidade oral deles. Porque isso faz perder o dente? Faz perder o dente. E depois, daí, dependendo da situação, não tem como salvar o dente. Não tem como. Aí tem que extrair o dente mesmo. Extrair, ou ele, né, perdendo mesmo. Isso. Eu não me lembro, desde que eu adotei o Paco, pelo menos eu não vi nenhum dente dele cair. Ou se caiu, eu também não vi, porque ele estava nas tripas. Mas a princípio o Paco não perdeu nenhum dente. Mas a gente nunca se sabe, né? Paco. Os cães, eles têm 42 dentes permanentes. Tanto de pequeno, médio, porte, independente do porte, os cães em são geral. 42 dentes. Acho que são esses 42 dentes que a gente avalia durante o procedimento. Eu acho que ele não preciso tem. Dele anestesiado. Eu acho que ele não tem 42 dentes, não. Tem animais que acabam não se desenvolvendo o dente permanente, mas também tem animais que perdem, né? Sim. Como o Paco foi adotado, fica difícil a gente dizer muita coisa, né? Em relação à formação e tudo da cavidade oral dele. A minha vontade agora, vocês não têm noção, é abrir a boca do Paco e contar. Pra ver se ele tem os 42 Mas o que muitas vezes a gente fala é que o animal ele não tem, daí radiografa e aí vê que o dente está lá dentro, que ele não erupcionou, não saiu da cavidade. Não quis nascer. Exatamente, não quis nascer. Então agora a veterinária Bianca vai explicar a questão dos dentes.
Deixa eu ajudar ela, porque eu vou ter que ir com o Paco, né? Porque hoje ele tá que tá. Então a gente começa avaliando aqui no lado. Vamos abrir o balcão. Ó, o Paco, ele já tem aqui uma linha de gengivite, tá vendo essa linha bem vermelhinha? Sim. Já é gengivite, tá? A gente já vê um pouco de acúmulo de cálculo, principalmente aqui nessa região, que é mais comum Ali também. tem um pouco de sangramento. Isso, esse sangramento que a gente observa já é gengivite, já é gengiva inflamada. Olha só. Tá? Essas manchas na mucosa é comum. Uhum. O que são essas manchas? É coloração da mucosa dele mesmo, tá? Então tá. Vamos virar aqui, Pacão. Ó, o que a gente vê na mordida do Paco, aqui, ó, tá vendo que esses dentes eles se batem topo Sim. a topo? Então um pouquinho desgastado. Aham. Como a gente não sabe como veio, né? Sim. Não sei. Desde filhote e tudo, às vezes se ele teve dermatite atópica, o fato dele ficar coçando, ele também fica tendo um atrito entre um dente em cima do outro. E aí acaba tendo um desgaste. Então é como se fosse uma pessoa com bruxismo, Sim. entende? Então se a gente olhar aqui, ele tem, ó, os desgastes Isso. aqui nos dentes. Tá? Agora tem que ver do outro lado. Ó, esse lado aqui, a gente também observa gengiva inflamadinha, machucada. Ó, aqui também gengivite, tá? É mais nessa região de trás mesmo a gengivite dele, tá? Tu pode. Então já tá com inflamação. Já tá com inflamação, tá? Então tá. Então nesse caso, quando é constatado daí a inflamação, como foi constatado agora no Paco, qual é o próximo passo? Agora é ir pra cirurgia. Sim, que a gente chama porque Pra fazer a raspagem, fazer o raio-x e tirar toda essa sujeira que ele tem ali na cavidade embaixo Então da primeiro gengiva. vai ser o raio-x. É, mas daí ele já tá anestesiado comigo lá. Depois que eu faço o raio-x, na mesma hora eu já consigo fazer o procedimento. Ótimo, porque eu penso por causa da questão da anestesia. Daí vai ser, nesse caso, pode ser no mesmo dia. É, sempre é no mesmo dia dos procedimentos odontológicos, né? Então, um procedimento odontológico pode durar no máximo de 1 a 4 horas. Então, no máximo 4 horas, né? Então tá. Faço Dá pra mim disso. poder colocar na minha gente ou a manhã toda ou a tarde toda. Exatamente, porque daí depois, né? Vai ter mais coisa para fazer, mas vai estender muito tempo anestésico, aí a gente faz uma segunda etapa, né? Mas dura em média ali, vamos dizer, umas 2 horas e meia, 3 horas, porque tem que radiografar, ver o que tem que ser feito e aí sim começar o procedimento. Aí é feito o quê? É feito uma limpeza? Isso, é feito uma limpeza igual é feito no dentista, né? É passado uma sondinha em cada dente pra gente ver se tem mais alguma alteração, né? Então não é só o raio-x, não é só raspar e pronto. Então tem que sondar dente por dente e identificar as lesões de cada dente, né? É um dente que eu preciso restaurar, não é. Dependendo de como for, eu consigo restaurar ali no mesmo procedimento também, não tem problema, né? E aí sim, faz limpeza com ultrassom e depois, por último, o mais importante, o polimento daí, que é passar aquela escovinha que fica aí, a pastinha que a gente tem no dentista, né? E essa linha ali que você constatou, né, que verificou que ele tem essa gengivite, né? Como é feito o tratamento? Também é feito ali? Isso, é feito ali também, porque daí eu vou passar a cureta lá dentro, vou fazer o alisamento ali e tudo mais, né? Então assim, ó, que nem assim, no caso do Paco, porque essa questão, essa gengivite, ele sente dor? Sente incômodo, porque a inflamação Sim, dói, né? Então. Porque basta a gente bater o dedo, né? Bate Sim. o dedo na quina da mesa ali, se já vai inflamação, um dos sinais é a dor, né? Esse outro Paco tava mordendo, como que ele tava mordendo? Tava fazendo várias mordidinhas assim, ó. Isso. Que é a mordida topo a topo, que a gente chama, né? Então acaba causando desgaste naquela região Deixa eu dos ver se ele vai dentes. fazer, então. Por isso que tá com aquela parte desgastada dos dentes. Exatamente, porque fica em atrito. Animais que roem grade, animais que gostam de roer. Sim. O fato deles ficarem fazendo isso acaba desgastando o dente, o esmalte E dentário. não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou em alguns casos a gente faz extração desses dentes, trata esses dentes, enfim, tudo depende de que vai Mas ser encontrado. Mas depois que o dente está desgastado, não tem como colocar um implante. Não, daria para, por exemplo, fazer uma restauração, né? Daí sim.
Não, mas primeiro você vai pegar tua gengivite. Meu pai do céu, agora eu tô preocupada. Porque assim, essa mordida... Porque eu não posso dar nada pra aliviar o incômodo pra ele. Porque essa mordida que ele tem também é um... Ele achou? Sim. Eu acredito que seja já... Aqui, ó. Bom, então é como se ele mordesse aqui. Aí, assim, ó, depois a veterinária Bianca vai nos mostrar como se escova os dentes, porque 54% da nossa enquete não sabe, ele é dos nossos seguidores no Instagram, e eu também não sei. Então, ó, tô junto com 54%, porque eu acabei votando nessa enquete, então... Então, primeiro, para a gente começar a escovar, a gente faz o uso da pasta de dente com o dedo, né? Então, antes mesmo de introduzir, o papo ele é bonzinho, ele deixa mexer bastante na cavidade oral. Tem cachorro. Eu achava que o papo não era bonzinho, mas tem cachorro que não deixa. Sim. Então, quando a gente vai introduzir a escovação, primeiro a gente tem que acostumar o animal a mexer no focinho. Então, a gente vai manipulando essa parte. A minha mão tá com o gosto da pasta e ele tá lambendo o osso. Então. E aí você vai mexendo no focinho, mexendo aqui na região da frente. E depois vai lá para a parte de trás. Então pode ser que essa etapa leve 15, 20, 30 dias, é muito individual. Então cada paciente é de um jeito, né? Então tem que ter paciência. Paciência. Pode ser que o seu cachorro leve 2 ou 3 dias, mas pode ser que o seu cachorro leve 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Isso. Então primeiro ele tem que se acostumar A mexer, a manipular. Não sabia disso. E sempre o condicionamento positivo. Então deixou a primeira vez, pode dar um petisco, porque eu sei que no dia seguinte você vai escovar. E aí vai sempre fazendo esse condicionamento positivo. Beleza, ele deixou eu mexer no focinho. Agora ele vai ficar desesperado porque eu vou pegar a pasta. Agora eu vou segurar ele. Agora você pega a pasta e coloca só um pouquinho no teu dedo. Não precisa muito. Ó, não sei se dá pra ver. Mas não precisa de muita pasta. Você pode usar só um pouquinho mesmo. E vai começar a escovar. E como que você vai escovar? Eles vão ficar lambendo porque a pasta é gostosa. Aqui, ó. Só com o teu dedo mais a pasta. Tá? O dele foi até um pouquinho demais, mas a gente coloca mais um pouquinho e vai indo. Ó, é que ele é bonzinho. Enquanto eu já vou filmando aqui. Tá? Vai, pode ir. Vou filmar Então agora. você vai passando aqui em toda a arcada dentária. Não precisa abrir a boca assim. É só erguer o lábio, ó. E tô escovando. Tá? Beleza, foi lá 15, 20 dias, 1 mês, tudo depende de cada um. Agora eu vou fazer a ação mecânica, começando com... Não, ele quer comer a pasta. Começando com a minha gaze enrolada no dedo. Peguei a gaze, enrolei no dedo. Vou pegar um pouquinho de pasta. E mais uma vez vamos começar a introduzir então. E agora eu tô escovando. Ó, tem que estar deixando que a Gazi não quer comer a Gazi. Porque quando ensinei sobre primeiros socorros, meu Deus do céu. E assim vai indo. E tempo, paciência, tranquilidade, tá? Aí depois da gaze, vai lá seus 15, 20, 30 dias, eu vou introduzir... Quer comer gaze? Ó, nós vamos tentar com a minha escova. Tá. Tu quer introduzir a dedeira ou a escova é melhor? A escova. A dedeira eu não recomendo. Ah, tu não recomenda a dedeira? Não recomendo a Por quê? dedeira. Uma que essa dedeira é de borracha. Certo. Então ela não vai entrar no meu suco dentário, ele entra nos dentes para fazer a Certo. higienização. Ele tá querendo comentar? Sim, é por causa da carne de paco. Então ela não vai entrar ali, Sim. entende? E outra que a dedeira, às vezes, o paco nem tanto, porque ele tem uma cavidade oral grande, mas se é um animal muito pequeno, fica muita coisa naquela cavidade oral e ele acaba se incomodando mais ainda e deixa menos você escovar, tá? Ah, não, Então é escova. Tu escova, então melhor. Então é um paciente que eu vou atender, que é um focinho, por exemplo, de um York, que é bem pequenininho, tem lá seus 2, 3 quilos, eu não vou usar uma escova de dente também de uso humano adulto. Então dá sempre preferência para o uso da escova de dente de infantil, cabeça pequena e cerdas macias. É o que eu sempre recomendo, tá? Então vamos começar agora com a escova. Vamos ver ali. Pastinha. O Paco tá doendo. Pegar a pasta. Ele sabe o que é bom. E aí a gente vai escovar. Vamos ver. Ai, que lindo. Ah, eu vou filmar agora. Minha irmã vai me filmar e eu escovando dentro do papo. Vai ser muito engraçado. Aí, ele quer mais lamber do que escovar. É, mas ó, eu tô fazendo a escova. Eu tô fazendo a escova. Aham.
pegando no dente também. Isso. Agora eu mordi. Pronto. Não, olha, escova. Tá. E aí sim eu comecei a escovar os dentes com a escova daí. Então eu faço ação mecânica, que é o ideal, que é a escova, e ação química, que é a pasta. Não quero usar pasta nenhuma, ele não gosta e tudo, fica só com a escova. Ai, Tá? Entre escova e pasta, o ideal é a ação mecânica sobre os dentes, tá? Não precisa enxaguar, como eu já comentei, né? Só deixar a pasta agindo ali e pronto. essa era a minha dúvida, minha mas como é que eu vou enxaguar agora a boca do papo? Nem vou dar água pra ele cuspir. É, exatamente, não precisa. Porque é algo que a gente faz. É, e a gente imagina que sim. Não, Já teve isso. Sim. Mamãe vai te segurar. E então assim, ó, então, se você for, se o tutor for iniciar na escovação, não é algo, tem que ter paciência. A Exatamente. gente já começa com paciência. Tempo e paciência. Não vai ser da noite pro dia, não vai levar 1 ou 2 semanas até conseguir introduzir daí a escova. E procurar daí escovar os dentinhos, porque já escovando os dentinhos já ajuda. Já ajuda a prevenir doença, né? E lembrando, não precisa abrir toda a boca. Eu vou erguendo a gengiva, vou manipulando, mexendo nessa região. Ah, ele deixou perfeito. Dá um petisco de recompensa. Já aproveita e usa petiscos para a cavidade oral. É uma forma da gente trabalhar sempre assim, para higienizar a cavidade oral, tá bom? Sim, ele já tá cheirando. Necessidade, doutora, não deixa, ele morde, ele avança. Aí a gente vai ter que trabalhar com produtos químicos, né? Então, desde aqueles produtinhos de colocar na água, ou de repente utilizar aqueles produtos para mastigar, né? Então, infelizmente, são animais que a gente vai ter que visitar mais ainda o dentista. Então, para aqueles tutores que o cachorro não deixa de jeito nenhum colocar a mão, nem para limpar um dentinho, então teria uma alternativa. Teria a alternativa de usar produtos na água, mas aí eu pergunto, observa que seu animal esteja tomando a água, por exemplo, né? Aqueles produtos, quando a gente utiliza na água, eles têm que ser trocados por 24 horas, né? Então, tem que ter a diluição correta, tudo isso para influenciar. Mas tem que ter o acompanhamento do veterinário especialista tem, no assunto. Não é exatamente. você querer comprar agora, vou comprar na Amazon, no Mercado Livre. Não. Colocar o produtinho lá e achar sim. que vai fazer milagre. Não existe. O único milagre na cavidade oral que existe é a escova de dente e pasta de dente. Isso. Porque a saúde começa pela boca, Sim. né? Então a gente sabe que problemas na cavidade oral podem vir a cometer outros órgãos, como o rim, fígado, né, o pulmão, tá, o coração, o controle da glicemia, né, da glicose em animais diabéticos por conta da higienização da cavidade oral. Sério? Por isso que o exame de sangue também é importante fazer. Se for para comprar produtos que limpam os dentes dos cachorrinhos, tem que ser aqueles que já foram testados. Exatamente. E quem atesta isso é o Conselho Federal de Medicina Veterinária? Exatamente. Porque vai dar... Em geral, o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Mas nós, dentistas, temos a Associação de Odontologia Veterinária, tá? Então, existem produtos que a associação testou e viram eficácia aqui na cavidade oral. E isso vai estar no produto? Tem no produto, que é o pessoal da associação, que normalmente tem um selinho. Isso te acha um produto na internet, né? Vai remover tártaro. Não remove tártaro. Porque eu falo isso. Nós temos o Mercado Livre, nós temos o Shopee, que promete, meu Deus, milagres, não apenas na saúde bucal do cachorro, mas em várias áreas do cachorro. Tomar cuidado, muito cuidado, porque em vez de ajudar, vai prejudicar e bastante. Então, se por acaso não conseguir, porque assim, eu sei quanto custa, porque essa da Vivar que eu comprei já faz 1 ano. Não, faz 2 anos, foi quando eu adotei o papo. E ela dura por 2 anos a data de validade dela. O preço dela não é tão acessível assim, mas é a melhor que nós temos no mercado. Mas se por acaso naquele momento tua condição financeira não comporta, escova pelo menos o uso da escova. Que nem a veterinária Bianca explicou, você compra daí uma escova. A gente vai deixar aqui qual a gente recomenda, a veterinária Bianca recomenda, mas você pode estar comprando de uma criança, para porte de criança, com a cabecinha pequenininha e as cerdas macias. Então assim, não tem desculpa. A gente está escovando os dentes. Então se eu não consigo comprar naquele momento a pasta de dente, posso estar comprando a escova de dente. Exatamente. É
o melhor que a gente faz Sim. por eles, né? Até a situação financeira tá melhor Exato. e comprar a pasta de dente. Exatamente. Ah, doutora, não consigo todos os dias. Faz um dia sim, um dia não. No dia que não consegue, introduz então petiscos, que é para saúde oral. É uma forma da gente manter a saúde na cavidade oral, tá? Então, eu e o Paco, a gente quer agradecer muito a veterinária Bianca aqui, que nos explicou, eu aprendi muito. Já fez uma avaliaçãozinha, né? Já, coitado da escova de dente branca da veterinária. Já era. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tchau, pessoal.